Oi, eu sou a Sara e hoje eu vou fazer para vocês a resenha do livro Morte no Internato. Morte no Internato é o único livro da Lucinda Riley que fala sobre o gênero de suspense e ele foi lançado depois da sua morte pelo seu filho. Isso porque a Lucinda, ela escreveu o livro, mas ela achou que não estava pronta ainda, ela queria fazer alguns ajustes e o filho dela, depois da morte, ele encontrou e viu que seria um desperdício, graças a Deus, deixar esse livro guardado ali na gaveta. Então ele olhou, deu uma lida, viu que estava tudo bem certinho e acabou lançando. Esse livro começa com o mistério da morte de um aluno, o Charlie Cavendish. O Charlie é encontrado morto em seu quarto e, de início, todo mundo pensou que fosse só um acidente, porque o Charlie ele tinha episódios de epilepsia. E, como ele foi encontrado morto, todo mundo pensou que ele poderia ter tido um ataque durante a noite e que, por não ter ninguém para ajudar ele, acabou que ele faleceu ali sozinho. Porém, o pai do Charlie, que tinha muito dinheiro, muita influência, acabou pedindo para investigarem mais a fundo esse caso para ver se realmente foi só um acidente ou se teve algo a mais. E aí que entra a nossa detetive, uma detetive que eu adorei conhecer e foi uma pena não ter novos livros com ela, que é a Jess. A Jess, ela acabou de se mudar para essa cidade, então vai ser o primeiro caso dela ali. Na verdade, ela estava até pensando em sair da polícia, mas como ela ainda não tinha sido demitida, o chefe dela, que era lá da capital, como ele viu que o caso aconteceu na cidade que ela estava ali, ele chegou e pediu para ela tratar, né? Até porque não tinha saído a demissão dela, então se ela quisesse tratar aquele último caso ali, seria dela. Então, quando a Jess chega no internato, começa a fazer as investigações dela ali, ela percebe que tem muita coisa estranha naquilo, que não poderia ser só um acidente. Então, ela começa a tratar aquilo como se fosse um crime. Porque o Charlie, ela descobriu que ele era um aluno que fazia bullying com as outras crianças. Então, teria muitas outras crianças que teriam tanto os motivos quanto as oportunidades para poder matar o garoto. O Charlie, como eu disse, ele tinha aqueles episódios de epilepsia e todos os dias de noite ele tomava 2 comprimidos para tratar, porém esses 2 comprimidos eles eram pequenininhos, branquinhos, exatamente igual a uma aspirina. E o Charlie, ele era altamente alérgico à aspirina. Então, fazendo os exames ali, ela descobriu que, na verdade, ele não tomou o remédio que ele precisava, ele tomou a aspirina. Isso tudo tá ali no início, não é nada de spoiler, tá? Isso aqui já diz na própria sinopse do livro. Então, além da morte do Charles, a gente descobre que outro professor daquela mesma escola também morre. Então, aí já liga o sinal de alerta, realmente está acontecendo alguma coisa aqui dentro dessa escola, né? Dentro desse internato. Juntamente com a história do Charlie, que faleceu no internato, a gente também tem a história de um casal e o filho deles, que também estuda nesse internato. A gente começa a ler aos poucos, intercalando os capítulos, tanto a história do Charlie, da Jess, que é a detetive, e a história desse casal. No início a gente fica meio que sem entender o que tem a ver esse casal com o crime, mas no final tudo se encaixa, né? Tudo faz sentido no final. Bom, agora passado um pouco da sinopse ali, da explicação sobre o que é a história, eu queria deixar um pouco o que eu senti, o que eu achei lendo esse livro. Primeiro, a detetive Jess, eu achei assim, ó, uma pena ela só ter lançado esse livro depois da morte dela, né, do filho dela ter lançado depois, porque tinha um potencial para ter mais livros e a detetive, ela deixa a gente com um gostinho de quero mais, sabe? Eu quero saber mais sobre, eu quero ver ela resolvendo outros crimes, eu quero saber mais sobre a própria vida dela, porque assim, ela é uma personagem muito bem construída, a gente consegue dar vontade de abraçar ela, sabe? Então, dá muita vontade de querer ler mais sobre essa detetive, mais histórias, mais crimes que ela resolva, que ela esteja por dentro. Mas, infelizmente, esse foi o único, né? E a gente não vai mais ter chances de ver ela por aí. Falando de personagens bem construídos, né? Eu li só mais um livro da Lucinda e eu percebi que isso é uma coisa que ela faz muito bem, que é construir os personagens. Então a gente consegue ter uma empatia por todos eles. Até o Charlie, que é o garoto que fazia bullying, a gente vê a construção dele. A gente sente o personagem, não é uma formação que deixa os personagens apáticos, quando a gente não liga pra ninguém. Isso aqui é totalmente ao contrário da escrita da Lucinda.
A ambientação também é muito gostosa de ler, sabe? Porque a gente tem ali o internato, a gente tem aquela cidade pequena, a gente, sei lá, dá pra sentir, se colocar no lugar, eu conseguiria me ver nas situações, sabe? Ela consegue descrever os ambientes sem ficar aquela lenga-lenga chata de descrição que tu pensa, ai, pra que eu vou ler isso aqui? Tá, já entendi que eles estão numa sala, não quero saber mais nada. Não, ela mostra, ela descreve de uma forma gostosa de ler, que dá vontade de ver cada capítulo, mesmo que ele seja uma descrição de algum lugar, porque ela descreve de uma forma muito boa. Eu esqueci de falar um pouco sobre como é feita a distribuição dos capítulos, né? Então a gente tem ali a narração de vários pontos de vistas, então fica intercalando entre esses pontos de vistas, e a gente também tem relatos do passado, e a gente sabe que esses relatos do passado, eles vão ter algum significado lá no futuro, eles vão ter uma força no futuro que vai impactar nos acontecimentos. Então a gente se vê no meio de uma teia que é uma coisa acontecendo do lado, uma coisa acontecendo do outro, uma história lá do passado que tu sabe que pode ter ligação no futuro, e eu só posso dizer que tudo isso no final se fecha, toda essa história ela é costurada de um jeito que todas as pontas se alinham. Então, assim, ó, tudo fica bem encaixadinho no final, tudo faz sentido. Então, é uma história muito gostosa de ler. Eu tinha lido só um livro da Lucinda e foi essa mesma coisa, né? Foi A Garota no Penhasco. Então, eu acredito que seja uma forma dela escrever mesmo, de trazer vários personagens, trazer várias histórias e no final fechar todos esses personagens, deixar todos eles bem amarradinhos lá no final. Então, o último ponto aqui, falando sobre a detetive de novo, né? Que ela chega nessa cidade nova porque ela acabou de terminar o relacionamento dela, o ex-marido dela é um escroto, pra falar o mínimo. Então, ela tá naquele lugar novo pra ela tá montando a casinha dela, uma pessoa que gosta muito das coisas bem organizadas, né? Então, isso que eu digo da ambientação. Mostra aquele ambiente que ela tá querendo montar a casa dela e mostra aquela cidade pequena, aquela neve, aquele internato. É tudo um conjunto de coisas que dá gosto de ler aquela história assim, tomando um cafezinho, sentadinha, confortável, um dia de chuva, ou um dia de muito sol também, que seja, com o ar-condicionado ligado, sabe? Dá um conforto de ler essa história. E no final a gente fica torcendo tanto pra Jazz, pra ela descobrir, né, desvendar todo aquele mistério e pra vida dela também dar tudo certo, né? Com os pais dela, com a família dela, com esse relacionamento dela, pra ela se desprender, pra ela conseguir criar raízes naquela cidade, montar a casinha dela. Então, é um suspense muito confortável de ler. Não é um suspense que tem cenas fortes, que tem descrição de situações, sabe? É só a gente sabe que aconteceu o crime, mas a gente não tem toda aquela narrativa detalhada que às vezes deixa a gente um pouco desconfortável. É um suspense confortável de ler, sabe? Como se tu estivesse lendo aquele romance confortável, só que ele é um romance só pra aliviar a cabeça. É a mesma coisa que a gente tem um mistério, a gente se mantém alerta pra descobrir esse mistério, mas ao mesmo tempo é confortável de ler. Bom, essa foi a minha indicação pra vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de livro, então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like pro YouTube continuar te recomendando livros como esse. Tchau!